Abra comigo em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Porque Deus resolveu nos dizer como seria a igreja, o que seria a igreja, como a igreja existiria. E Deus resolveu descrever a cada um de nós toda a era da igreja. A paz do Senhor, irmãos, amém? Como é bom estarmos juntos na presença do Senhor esta noite, né? Abra comigo em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Apocalipse capítulo 4. Eu sei perfeitamente que não é um texto tão pregado nos púlpitos, mas o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Precisamos esta noite conversar sobre Apocalipse capítulo 4, que fala sobre a visão do trono de majestade e de poder do nosso Deus. Acompanhe comigo a leitura, Apocalipse 4, versículo 1 em diante, assim diz: Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta nos céus. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre sua cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal, o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criastes todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, eu sei que o texto não é deveras conhecido,
E sei perfeitamente que um texto como esse não é tão objeto de pregação e de consideração e de análise nos púlpitos, mas está na palavra de Deus. Faz parte de um livro chamado Revelação. Apocalipse é um nome que o livro tomou, muito obrigado, meu irmão, que o livro tomou na tradução do original grego para a língua portuguesa. Mas quando você pega línguas, tais como o inglês, o alemão, o francês, o próprio italiano, o nome é Revelação, porque Apocalipse significa revelação. E é interessante o capítulo 4, e obviamente muitos de nós não compreendem este livro fantástico, porque passamos absolutamente ao longe do capítulo 4. Sendo que, na verdade, o capítulo 4, ele é o coração de todo o livro de Apocalipse. E eu preciso que você, por gentileza, vá agora comigo ao capítulo número 1, versículo número 1, porque há algo de Deus esta noite para o meu coração e para o seu coração. Vê depois comigo o capítulo 1, versículo 1, quando diz assim: revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu. Deus quem? O Deus de Cristo. E quem é o Deus de Cristo? Deus o Pai. Jesus Cristo, inclusive, uma vez ressuscitado, ele olha para a mulher e ele diz: não me toque, ainda não subi para meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Vê depois que o Pai revela ao Filho algo que é fundamental para a igreja, e é tão fundamental que Jesus Cristo, ao receber esta revelação do próprio Pai, o Pai diz: Filho, revela para os meus todas as coisas que hoje são, e que amanhã virão a ser, e que ocorrerão, porque não quero sonegar informação nenhuma da minha igreja. E daí o capítulo 1, versículo 1, continuar assim dizer, que Deus lhe deu a quem? Jesus, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer, pelo que o seu anjo as enviou e notificou a João, o seu servo. Interessante, né? O que de repente, nonata, Deus poderia querer dizer a mim e a ti, por intermédio de Cristo, que ele já não tenha dito em Mateus, Marcos, Lucas e João. Lake, que local bonito onde você está, hein? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lake, o que Jesus quer anunciar a mim e a ti? Se ele já foi e é, e sempre será a revelação completa de Deus, vinda ao mundo. Será que nós precisávamos, irmãos, do Apocalipse? Pense comigo. Afinal de contas, em Mateus, Marcos, Lucas e João, Deus se fez carne. E Deus habitou entre nós. E falou e nos trouxe a definitiva e última revelação do Pai, por intermédio do Filho. Tanto é que Hebreus diz: havendo outrora Deus falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, o
que Deus quer no Apocalipse. Para que você entenda um livro como esse, você tem que compreender, em primeiro lugar, o que aconteceu em Lucas capítulo 4. E compreendendo o que ocorreu em Lucas capítulo 4, aí eu e você, voltando a Isaías, estaremos habilitados a entender o que Deus quis revelar no Apocalipse a nós, e porque a mensagem de final de ano tem que ser esta. E porque Apocalipse 4 é o centro e o coração deste maravilhoso livro. Tu te lembras quando Jesus, já adulto, ele começa seu ministério ali na cidade de Nazaré? Tu te lembras a confusão que ele criou? Ao entrar na sinagoga, como era de costume, porque Jesus nunca fugiu da igreja. Jesus, no dia e hora marcados, ele estava na casa de Deus. Jesus, no momento certo, ele nunca abandonou, mesmo sendo a palavra de Deus. E eu imagino Jesus na sinagoga desde pequeno, ouvindo os mestres e dizendo: ó Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Olha a interpretação que essa coisa está dando a Isaías. Olha a interpretação que esse ser está dando a Jeremias. Eu nunca quis falar isso. Ou então, às vezes, glorificando a Deus e dizendo: Pai, que rabi maravilhoso. Que homem fantástico tu levantastes nessa sinagoga. Que homem digno da minha palavra. Você já imaginou, Ivan, que Jesus ouvia rabinos judaicos ensinar sobre aquilo que ele tinha dado à humanidade, que era a sua palavra e o Velho Testamento? Eu penso o quanto ele ria, e o quanto ele chorava ouvindo alguns rabis falando. E Jesus se torna um popstar. Edilson, Jesus não pregava como qualquer um. Ele tinha uma palavra de autoridade e poder, e o pior, o menino de 30 anos da Galileia ainda tinha o acompanhar dos grandes sinais. É isso que dava ódio. Eram os grandes sinais. Ele ressuscitava morto. Ele curava literalmente o ceguinho que todo mundo conhecia na cidade, o paralítico que vivia pedindo esmola, ele levantava do nada. E aí um homem como esse, lá para Lucas 4, versículo 14, se diz exatamente que ele, pelo Espírito, volta para a Galileia. E a fama dele corria por todas as terras. Versículo 15, ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Ele não era brincadeira. Jesus era exegeta de primeira. Jesus era hermeneuta de primeira. E Jesus ainda era um pregador eloquente como poucos. Como poucos. Ele atraía multidões com sua palavra. Chegando a Nazaré, onde fora criado, versículo 16, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Porque se tinha alguém que não gostava de perder culto, era Cristo, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Preste atenção. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornou a dar ao ministro. E aí os olhos de todos se voltaram para eles.
E aí Jesus falou que não podia falar, versículo 21. Hoje se cumpriu esta Escritura. Como é que é? Ele está dizendo que é o Messias? Essa coisa de 30 anos, só porque ressuscita de vez em quando um mortinho, aí é o Messias. Pau nele. Pau nele. Pegaram Jesus, segundo o texto, Ivan, levaram até o mais alto da cidade e só não jogaram Jesus lá de cima, que ele era forte demais, era carpinteiro. Meu Cristo nunca foi aquela coisa desfigurada de quadros. Meu Cristo era homem, meu amigo. Meu Cristo era macho. Meu Cristo tinha corpo. Meu Cristo tinha ombros, rapaz. Não era menina, não, era homem. E aí consegue se desvencilhar, porque era muito forte, era marceneiro. E aí sai. Geraldo, por que Jesus não falou a profecia inteira, Geraldo? Por que Jesus sonegou o restante de Isaías 61? Uai, o que deu em Cristo aqui? Porque quando eu pego Isaías 61, cadê o resto? Cícero, cadê o resto? Ele não pega a Escritura, ele não abre, ele diz, o Espírito está sobre mim, a glória de Deus está sobre mim, e me ungiu para profetizar, e para falar, e para curar. Mas cadê o resto de Isaías? Por que ele sonega? Meu querido aluno que me traz felicidade de vê-lo hoje. Não falo o nome, porque senão fica envergonhado. Mas genro do Gedeon, então já te entreguei, coitado. Prazer te ver. Prazer te ver. É para trazer a irmã e a família inteira. E genro e cunhado e todo mundo. Recado dado. Abre Isaías 61 comigo, que tem algo errado. Tem algo errado aqui. Eu estou vendo também a cara muito bonita de uma senhora perto da Rosana. Seja bem-vinda. Irmã Célia. Rio de Janeiro. Que benção. Abre comigo Isaías 61. Porque tem algo aqui que eu não compreendo, Ivan. Tem algo aqui errado. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abrir prisão aos presos. E apregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus? Fátima, Jesus não falou, e o dia da vingança do nosso Deus. Ué, ele veio pela metade? Por que Jesus propositadamente, Joãozinho, não disse, e o dia da vingança? Porque o dia da vingança seria anunciado por ele num livro chamado Apocalipse. Daí a diferença essencial entre o Cristo de Mateus, Marcos, Lucas e João e o Cristo do Apocalipse.
Porque quando eu pego o Cristo do Apocalipse, meu Deus, capítulo 1, ele não é simplesmente o Cristo que numa manjedoura nasce. Porque nem na hospedaria teve lugar para ele. Ele não é simplesmente o Cristo que reis simplesmente podem procurar e tentar matar. O Cristo de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele encontra a humanidade numa decadência tal que ele tem que voltar para uma terra de onde Deus já tinha tirado todos os seus antepassados. Você já pensou nisso? Deus não retirou Israel com mão forte, Fábio, lá do Egito, para onde Cristo, ao nascer, teve que fugir. Tamanha cegueira espiritual daquele povo. Cristo do Apocalipse, Lake, não é o sofredor, não é o que tomou sobre si as nossas enfermidades, angústias, e simplesmente rastejando na via dolorosa, tomou sobre si todos os nossos pecados para a redenção dos nossos pecados. Ah, amados irmãos, o Cristo do Apocalipse não é o Cristo que veio anunciar o ano aceitável do Senhor. É o Cristo do final de Isaías 61, que veio anunciar o dia da ira e da vingança do nosso Deus. Ele é o Cristo que, segundo Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, tem em sua cabeça cabelos brancos como a lã, como a neve. Ele tem olhos como chama de fogo. Seus pés são como latão reluzente que a humanidade não pode simplesmente conter. Sua voz, voz de autoridade, voz de muitas águas, voz de poder. Na sua destra, 7 igrejas. Da sua boca sai espada aguda de 2 fios. Do seu rosto resplandece tamanha luz como o sol. E quando a sua força resplandece no seu máximo. Esse é um Cristo que qualquer um, inclusive João, o homem santo de Deus, ao ver, só tem uma única dimensão: é cair aos seus pés morto. Glórias, glórias, glórias. E que tem o poder de dizer: não temas, ó pobre homem, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E eu tenho as chaves de tudo. Faz o seguinte: se levanta e escreve as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. Amados, aí ele vem em Apocalipse 2 e 3 e fala sobre a igreja. Sobre a igreja. Porque Deus resolveu nos dizer como seria a igreja, o que seria a igreja, como a igreja existiria. E Deus resolveu descrever a cada um de nós toda a era da igreja e colocar à tona tudo aquilo que seria realidade, inclusive nos nossos dias. Como ataques externos, ataques internos, problemas com a economia, com a política, com a sociologia, problemas absolutamente sobre tudo. E aí vem
a carta às 7 igrejas. Em Apocalipse 2 você vê a igreja Éfeso. Tu és fantástica, Éfeso. Quem te erigiu foi Paulo. Tu aprendestes do apóstolo. Inclusive, quando o apóstolo saiu para morrer, teus grandes presbíteros abraçaram-no na praia e choravam copiosamente. E tu fostes a igreja amada, radicada, fundamentada em grande e preciosa doutrina. Ninguém te enganou, mesmo aqueles que eram falsos mestres. Mas eu tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Ortodoxia sem coração. Ortodoxia sem graça. Vida cheia de conhecimento, sem amor que se expande. Aí ele olha para a segunda igreja, que é a igreja de Esmina, e diz: olha, eu sei da tua pobreza, eu sei que tu és das classes mais baixas, eu sei que ricos não estão dentro de você, eu sei da tua tribulação, tu hás de padecer por 10 dias, ou seja, grande aflição virá contra ti. Agora, eu sei que tu estás terrivelmente atribulado. Ele olha para Pérgamo e ele diz: eu conheço onde você está sentado no trono do diabo. Eu sei da tua história, eu sei do teu sofrimento, eu sei o que socialmente te cerca. Ele olha para Tiatira e diz: tu és a pior das igrejas. Tu te associastes a Jezabel, tu deixaste essa mulher dominar, tu fizestes da minha casa casa de profanação, eu tenho ódio de ti. Vê se pelo menos levanta algum dos restos. Ele olha para Sardes e ele diz: tu és consequência de Tiatira, né? Tu diz que estás vivo, mas na verdade tu estás morta. Vê se alguém se salva aí no meio. Ele olha para Laodiceia e num ódio profundo diz: tu és terrível, tu diz que és rica, poderosa, cheia de graça, tu estás pobre, cega, tu és mendiga e espiritualmente tu estás nu. Mas ele olha para Filadélfia e ele diz: eu tenho a chave de Davi que abre e ninguém fecha. Eu sei das tuas obras e diante de ti tens uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que tu tens pouca força, mas tu guardastes a minha palavra e não negastes meu nome. Eu vou fazer com que os da sinagoga de Satanás se ajoelhem diante de ti. E como guardastes a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, e ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, dali nunca mais sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguns intérpretes dizem que essas igrejas, Ivan, são igrejas que se sucedem no tempo. Nós do Brasil para Cristo não cremos assim. Nós cremos que os problemas, defeitos e qualidades de todas as igrejas convivem em todas as eras. Todas as eras. Agora escute. Chegamos finalmente ao capítulo 4. Gil,
é olhando para uma igreja como essa, com sérios problemas internos, com sérios problemas externos. E o Senhor olha para João e diz: entra aqui. João diz: eis que se abriu uma porta nos céus, e o Senhor me mandou entrar. E Deus disse: agora você vai anotar as coisas que hão de vir. E vai se descortinando diante de João absolutamente tudo, completamente tudo. Como assim tudo, pastor? Olhe para cá. Você que não pôde estar nas últimas escolas dominical está perdendo. Veja ali, olhe para cá. Procure estar no próximo domingo. Você sabia que Deus tem tudo determinado para um devido tempo determinado e que Ele é Senhor da história? Olhe para cá. Olhe que interessante. Olhe para ali. Você está vendo o azul? O azul é a era. O azul é a era do Velho Testamento. Você está vendo a cruz? É o momento em que Jesus vem a nós. Você está vendo a igreja? É a história da igreja, o momento da igreja. Você está vendo a tribulação? Você está vendo o milênio? Todos estes momentos historicamente são controlados por Cristo. E Ele predeterminou esses momentos para a sua glória. E quando você olha exatamente, você vê que depois do Velho Testamento, durante 400 anos, Deus fica em silêncio até que manda seu Filho amado Jesus Cristo. E durante 35 anos, o Senhor Jesus nos trouxe sua palavra. E aí, olha que interessante. A linha do tempo se torna interessante, porque aquela partezinha que chegou ali, pulando, são 100 anos de história, os 100 anos da igreja, contados na Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Eliane, o resto ali de azul é o livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse nós temos no capítulo 2 e 3, a era da igreja. Do capítulo 6 em diante, a grande tribulação até o 19. A partir do 20, o milênio e o reino final. E Jesus queria que nós soubéssemos absolutamente tudo isso. Por uma razão extremamente simples. Olha que interessante. Porque Ele quer que você e eu entendamos que Ele é o Deus que nos conduz até o fim. Pastor, eu quero saber sobre essas coisas. Então não falte à escola dominical. E o que é interessante é exatamente isso aqui, Exatamente isso aqui. Vai passar pela grande tribulação? Calma. Não se preocupe. Existe isso aqui. Arrebatamento da igreja. 7 anos lá em cima, equivalente aos 7 dias das bodas do Cordeiro. E não se preocupe, depois nós desceremos, porque o milênio só ocorre depois da segunda vinda. E reinaremos com Ele. Onde entra o capítulo 4.
capítulo 4 entra exatamente após a era da igreja terminar. O capítulo 4 é Deus num alto e sublime trono dizendo: eu sou o Senhor da história. Porque quem está sentado aqui controlando toda a história é o Senhor nosso Deus. Se tinha alguém que tinha que receber e ouvir e entender e discernir o capítulo 4, eram todas essas igrejas que equivalem à nossa igreja nos dias de hoje. Igreja que na época era pequena, igreja que na época era sofredora, igreja que na época estava se levantando Domiciano e simplesmente dizendo: adorem agora o imperador, e quem não adorar eu vou matar. Igreja sobre a qual recaiu 10 grandes momentos de tribulação e de perseguição pelo poderoso e inesgotável Império Romano. Igreja que tinha problemas dentro de si, fora de si, igreja que era agredida por todos os cantos, mas igreja que em cada uma delas tinha simplesmente um resquício, talvez mínimo, de gente cheia da glória de Deus e que aguardava o Senhor, e para esses for escrito o Apocalipse. E escute, como é que se garante que todos aqueles fatos históricos vão acontecer? Deus nos deu a prova. Carlinhos, Deus disse: eu estou no meu trono, regendo todas as coisas. Glória a Deus! João, ao subir, não consegue ver o Senhor. Ele não sobe em carne, porque qualquer carne diante de Deus simplesmente é estraçalhada. Ele sobe em espírito. E o máximo que ele consegue ver, segundo a descrição bíblica, é muita luz. Muita luz. Porque quando ele chega, o capítulo 4, no seu versículo 3 diz: e o que estava sentado era aparência semelhante à pedra de jaspe. O jaspe, irmãos, era uma pedra branca que refletia a abundância de luz. E, amados irmãos, não se consegue ver a Deus pessoalmente. Ele é Deus que está em luz inacessível. Por isso que Ele envia seu Filho amado para se revelar a nós. Mas quando Ele chega lá, é tamanha a luz que Ele consegue ver pelo menos a glória de Deus. E ele vê a glória de Deus como essa luz do jaspe, como a luz da sardônica, ou seja, um vermelho muito forte. E o arco celeste, o arco-íris, o símbolo da misericórdia e da graça de Deus, o símbolo com o qual Deus disse: não destruirei mais o ser humano com água, mas este arco tinha como cor prevalente a esmeralda verde. E quando ele vê esse ser no trono, ele vê do lado do trono, simplesmente, 24 anciãos, coroados em glória. E esses 24 anciãos são exatamente a representação da igreja em todas as eras. Deus dizia àqueles irmãos sofredores da primeira era, a todos nós de todos esses momentos: há um trono te esperando, há uma glória te aguardando, há uma coroa te esperando. Ser fiel até a morte, dar-te-é a coroa da vida. E estes glorificam aquele que está no trono, e de repente uma visão muito estranha, louca, sem sentido. 4 seres viventes, um tinha a aparência de um boi, outro tinha a aparência de homem, outro tinha a aparência de águia, outro tinha a aparência de leão. Que seres são esses? São anjos.
É a mesma visão de Ezequiel, é a mesma visão de Daniel, é a mesma visão de Isaías. E esses simplesmente estão do lado do trono dizendo: santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso. Glória e honras a Ele para todo sempre. É óbvio que eu não vou abrir o capítulo hoje para te explicar. Isso é domingo. Se desejares, venha. Domingo de manhã, se a cama não nos segurar. Hoje eu vim em nome do Senhor só para te lembrar uma coisa. Há um Deus que não saiu do controle central do universo e que está num alto e sublime trono. O Senhor me mandou numa noite como essa lhe avisar que 2020 será como Ele quiser. 2021 chegará se Ele determinar. 2022 ocorrerá se Ele quiser. Porque neste momento o Senhor pode buscar a sua igreja. Ele é Senhor centrado no trono. Ele é Senhor dono de todas as coisas. Ele é Senhor dono da nossa vida. Ele é Senhor dono da nossa alma. Só respiramos em produto da misericórdia e da graça dEle. E Ele está num alto e sublime trono. O problema do trono não é a beleza do jaspe, do branco, Priscila, que resplandece e nos faz entender quão santo é o Senhor. Priscila, o problema do trono não é o sardônio, o vermelho, que nos traz a noção de todo o ato remidor e maravilhoso de misericórdia de Deus. O problema do trono não é o arco-íris com cor prevalente verde que nos faz lembrar a graça de Deus e que sempre a misericórdia antecipa basicamente toda a justiça dele. O problema do trono, meu irmão, é que infelizmente do trono, segundo o versículo 5, do trono sai relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono arde 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O problema do trono é que agora dele sai trovões, dele sai ardor, dele sai ira. E o pior, o Espírito Santo, que aqui é representado pelo nome os 7 Espíritos de Deus, não é mais pomba. Não é mais aquela linda pomba que desceu sobre Cristo para abençoar a humanidade. Não é mais aquela pomba que desceu em forma de línguas de fogo sobre nós no Pentecostes. Ela agora é tocha, que simplesmente se leva para a guerra, para lançar no inimigo e acabar com a vida de um inimigo. O dia da ira do Senhor está chegando. O Senhor não tarda a vir. Na grande tribulação, o Senhor há de se lidar com o povo que um dia o traiu no tocante ao seu amor e o condenou à morte. A grande tribulação é para os judeus. Mas tem uma mensagem para você. Como você guardou a palavra da minha paciência, eu vou te guardar do dia da minha ira. O arrebatamento está chegando. Eu sinto isso em minha pele. Vai morrer, pastor? Não sei. Eu sinto o Senhor voltando. Eu sinto a glória do meu Deus. Eu sinto que Ele se aproxima. Eu sinto que não tarda. Eu sinto que Ele vai e com voz de arcanjo e subiremos, encontraremos com Ele nos ares e teremos, cada um de nós, a bênção da graça de cada galardão, em razão de simplesmente não termos vivido essa vida medonha, pequena, apacanhada, essa vida ordinária do mundo.
Mas como ouvimos a voz do Evangelho e resolvemos viver para Ele, andar por Ele, caminhar com Ele, viver ao lado dEle, ter os sonhos dEle e abrir mão de ter tesouros na terra para ter tesouros no céu, está chegando o dia em que nós nos sentaremos naqueles tronos e seremos abençoados. E a presença dEle é tão gloriosa que o texto termina e os 24 anciãos, que são representação da igreja, se ajoelham diante dele e colocam suas coroas, porque diante dele toda adoração ainda é pouca. E olha que antes, estes seres estranhos, eles já diziam: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. O máximo que os homens conseguiram chegar, porque esse cântico deve ser lindo. O máximo que nós conseguimos chegar, dentro da nossa criatividade, muitas vezes limitação, foi aquele lindo hino. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Somente és santo, não há nem outro. Me perdoe, Jesus, eu canto tenor. Eu só esqueci a letra que eu estava cantando soprano. Se eu cantasse o tenor, eu esqueceria a letra. Sabe, Marco Aurélio, Deus está no seu trono. Sabe, Marcos, Ele cura. Sabe, Marcos, Ele tem todos os seus dias contados. Ele escreveu um a um. Ele é Deus. Eu vim te lembrar que Ele é Deus. É esse trono que controla todo o Apocalipse. É esse trono que controla toda a glória de Deus. É esse trono que faz com que Apocalipse 6, 7, 8 até o 22 existam. Porque Deus está no seu trono. Não pense que o Senhor perdeu o controle da história. Não pense que o Senhor perdeu o controle da graça. Não pense que o Senhor perdeu o controle de todos os fatos. Não pense que o Senhor está longe de cada um de nós. Não pense que o Senhor deixou de ser Deus. Ele continua no seu alto e sublime trono em 2020. Eu vim te avisar isso. Então te ajoelha diante dele. Te rende a ele. Limpa tuas vestes, porque Ele está voltando. Lava-te no sangue do Senhor. E vai viver de uma vez por todas o Evangelho. Por Cristo. Não pense que existe aquele Jesus Cristozinho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não se engane, Ele é Senhor. Quando acabar o pontozinho vermelho ali, você se lembra do pontinho vermelho? Ele chama a sua igreja. E triste para os que ficarem para a segunda ressurreição.
Senhor, obrigado porque Tu ainda és Deus. Obrigado porque Tu és Senhor. Porque Tu estás no controle do universo. Porque o Teu trono todo-poderoso é a chave da história, dos tempos, das eras, das vidas. Deus, tenha misericórdia de mim e do meu irmão, que estamos pensando que Tu não és mais Deus. Tem misericórdia de nós que resolvemos apequenar-Te, ó Deus. Tem misericórdia de nós, porque muitas vezes pensamos que podemos viver como se Tu não estivesses no trono. Tu estás no trono. Eu não sei o que teremos ano que vem, mas eu sinto muito da Tua glória. Eu sinto muito de Ti, meu Cristo. Ó Deus, Tu estás no trono. E tudo ocorrerá no próximo ano de acordo com a Tua vontade. Glórias a Deus. Quer entender um pouco mais? Acorda domingo, larga a cama e vem. A gente se encontra. Quer aprender tudo? Começa a escutar os áudios de todo dia. Apocalipse está chegando. Não se preocupe. E feliz ano novo. Só não se esqueça que Deus está no trono. E Ele não é mais aquele garotinho misericordioso da Galileia. Não te iludas com Deus. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.